Fazendo aqui a comparação do ônibus em relação ao avião, a nossa correção do exercício, certo? Da aula passada. Então, nós temos aqui que o ônibus, fast significa rápido, então o ônibus é menos rápido do que um avião. Em relação ao avião, ele é menos. E aí, nós temos duas maneiras de fazer. Ou o grau de inferioridade, que é centralizar o adjetivo less fast than, menos rápido que um avião, ou a forma mais usada, que é você negar o verbo to be, então a bus is not so, ou as, pode ser as também, só lembrando que quando é negativo, o primeiro as pode ser substituído por so, not so fast as a plane, ou seja, um avião ou um ônibus não é tão rápido quanto um avião. Esse é o grau mais usado para inferioridade, que seria a desigualdade da igualdade, né? Uma vez que você nega aqui, certo? Mas esse também está correto, essa forma também está correta. This is, aqui agora nós temos o adjetivo intelligent e temos apenas um elemento, ou seja, ele não está sendo comparado com outro elemento. O garoto, nesse caso, está sendo comparado com um conjunto, que é a classe dele, um grupo de pessoas, né? Vários elementos. Nesse caso, temos um grau de superlativo. Superlativo é dividido por quantidade de sílabas do adjetivo. Quando o adjetivo é curto, de uma ou até duas sílabas de certas terminações, é uma fórmula, né? É um jeito de fazer. Quando ele é longo, de 3 ou mais sílabas, que é o caso de intelligent, a forma de fazer é você usar the most e o adjetivo. Então, temos aqui, this is the most intelligent boy in the class. Este é o garoto mais inteligente da classe. Então, ele foi comparado com toda a classe. Superlativo. Nessa letra C, nós temos o elemento minha mãe com eu, né? Dois elementos. E o grau de comparação aqui vai ser old. Old é curto, ele é monossilábico. Old, na verdade, né? Old, essa é a pronúncia. Então, ele é monossilábico, portanto, ele vai seguir também para o grau de superioridade. Em relação, minha mãe em relação a mim, é claro que ela é mais velha, porque old significa velho, ou velha. Então, ela é mais velha. Isso é óbvio, né? E aí, o grau é ER, é feito com ER, porque ele é monossilábico, né? E than, porque está comparando com outro elemento. Então, minha mãe é mais velha que eu, certo? Na letra D, temos agora o adjetivo short, que significa pequeno. E short também é monossilábico. Só que agora, Michael vai ser comparado também com um grupo, com a família dele. Então, em relação à família dele, ele é a pessoa mais baixa, tá? É a pessoa mais baixa da sua família. Então, nesse caso, como ele é monossilábico, o superlativo, é o grau superlativo aqui, né? Ele também é dividido por quantidade de sílabas do adjetivo. Para os curtos, você usa o artigo, porque esse artigo aqui destaca ele do meio do grupo, e o sufixo no adjetivo. Quando é um adjetivo longo, aí você usa a palavrinha the most, né? Então, no caso aqui, ele é curto, vai ficar the shortest. Então, Michael é a pessoa mais baixa da sua família, tá certo? E a letra E, nós temos little. Little tem um grau irregular, tá no finalzinho do nosso assunto. Ele tem um grau irregular. O grau de comparativo de little é less, né? Então, temos, eles receberam menos dinheiro que ele. Então, eu tenho dois elementos, eles e ele, né? Fazendo um comparativo aqui. Então, como é um grau irregular, nós temos, como é um adjetivo irregular, nós temos aqui a forma dele que é less, né? Than.
Então, eles receberam menos dinheiro que ele. Esse did aqui é para evitar a repetição do verbo receber. Como o verbo receber está no passado, então, do que ele recebeu. Para não ficar they received less money than he received. Para não ficar received. Received, você usa o auxiliar relacionado ao tempo verbal conjugado da frase para evitar a repetição do verbo, ok? Na letra F, nós temos bad, que também é um grau irregular desse adjetivo, né? E também vai comparar o estudante com a classe, portanto, é um grau superlativo, tá comparando com um grupo. E vai dizer que esse estudante é o pior da minha classe. Aquele é o pior estudante da minha classe, certo? Então, a forma de bad é irregular, você vai ver lá no quadrinho the roast, é a forma dele de superlativo, tá certo? Porque ele também é monossilábico. E aqui temos senhor Robson, que também vai ser comparado com um grupo, a família dele, portanto, grau superlativo. E agora de um adjetivo curtinho, monossilábico, thin, que significa magro. Agora é diferente da letra B lá de cima. A letra B era um adjetivo longo. E aqui a letra G é um adjetivo curto, mas é o mesmo grau, tá? Para os curtos é feito artigo com o sufixo EST. Se eu vou acrescentar um sufixo, eu tenho que lembrar que o adjetivo aqui, ele tem a terminação consoante e vogal consoante. Então, eu tenho que aplicar a nota ortográfica, que é dobrar a consoante final dele antes de receber o EST, ok? E aí ficou, senhor Robson era o mais magro da sua família. Ele agora já não é mais magro, né? Engordou, provavelmente. E aqui nós temos easy, que tem 2 sílabas, e é um dissílabo terminado em Y, então temos que lembrar também da regra dos dissílabos terminados em OE, EW, ou OE, OW, LE e Y, né? Que eles têm essa regra semelhante às dos monossilábicos, que você acrescenta o sufixo. E aqui eu tenho 2 elementos, esse exercício e os outros exercícios. Então, 2 elementos, portanto, ele é monossilábico, vai ser superioridade, que também é dividido por quantidade de sílabas do adjetivo. Para os monossílabos e os dissílabos com essas terminações, é a regra do ER-DEN. Mas, como esse dissílabo terminou em Y e antes veio consoante, eu tenho que lembrar de aplicar a nota ortográfica, que é trocar esse Y por I, e colocar o ER-DEN. E aí ficou this exercise. Esse exercício é mais fácil que os outros, ok? E aqui no final eu tenho Susan e Helen, que tem 49 anos, as duas. Se eu quero um grau com adjetivo old, esse grau vai ter que ser de igualdade, porque as duas têm a mesma idade. Então, Susan is as old as Helen. Ela tem a mesma idade, ela é tão velha quanto Helen, certo?